Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês um programinha, que converte um inteiro da base 10 para a base 2, tá certo? Eu estarei utilizando para isso o Octave, tá certo? Linguagem Octave. Aí você pode estar falando, professor, mas Octave é uma coisa mais matemática, não vai se aplicar a mim, eu uso C++, eu uso Java, eu uso Python. Olha, essencialmente, gente, as linguagens têm a mesma estrutura. Então, quando você, por exemplo, pensa a ideia de um programa e você consegue desenvolver numa linguagem, normalmente você consegue fazer isso em outras. Claro que há alguns empecilhos. Às vezes existe uma certa estrutura que tem numa linguagem, não tem em outra, então você tem que implementar ela. Ou seja, uma linguagem mais rudimentar vai ter pouca coisa. Uma linguagem mais encorpada vai ter mais estruturas feitas dentro dela. Tá certo? E aí você vai ter mais ou menos trabalho. Mas essencialmente as ideias, gente, são as mesmas. Tá certo? Então aqui eu estou fazendo uma linguagem que eu tenho mais familiaridade. Embora eu use um pouquinho de Java, um pouquinho de C++, C++ é bem pouco mesmo. Né? Mas assim, de modo geral, pelo que eu percebo entre as linguagens é isso. Tá certo? Então você pode aí ficar meio com o pé atrás, se você for da área de computação. Poxa, né? Estou aqui no primeiro semestre, eu queria em C++. Olha a ideia e tenta fazer lá. Você vai ver que dá para sair rapidinho. Beleza? Então, gente, o exemplo... A minha ideia aqui é o seguinte, é executar o mesmo processo que nós fazemos na mão para converter um número da base 10 para a base 2, que é aquele que eu vou dividindo por 2, né? E no final eu pego os restos na ordem inversa e formo o número. Então a gente vai tentar implementar isso aí na máquina, beleza? Então, vamos primeiro na ponta da caneta. Converta 20 na base 10 para seu correspondente na base 2. Então, como é que é o processo, gente, que a gente aprende, né, quando está estudando? Normalmente, eu pelo menos ensino esse aqui para os alunos. Eu vou pegar o 20 aqui e vou gerar dois objetos em cada etapa. Então, eu vou dividir por 2, vou gerar o quociente e vou gerar o resto. Então, quanto por 2, vamos executar a nossa primeira divisão, dá 20 ou, na pior dos hipóteses, no máximo 1 de diferença. Então, no caso aqui, o 10. Então, aqui deu 20, a gente subtrai, né? Resto 0. Então, guarda esse resto aqui. Ele vai ser um dígito do nosso número binário. A gente executa de novo essa divisão de 10 por 2. Então, 10 por 2 dá 5. Então, aqui dá menos 10, né? 5 vezes 2 dá 10, passa negativo, 0. Guarda esse cara aí. A gente divide de novo 5 por 2. Tá certo? Então a gente vai fazer essa divisão até não poder mais. Então, aqui no caso, o 5 por 2 dá 2 vezes 2, 4. Menos, né? Aqui 5 menos 4 dá resto 1. Tá certo? E aí, por último, a gente faz a divisão de 2 por 2. 2 por 2 dá 1. Aqui vem para cá 2, dá resto 0. Então, o nosso número binário, né? A gente aprende assim, que ele vai começar daqui e terminar aqui. Então você vai escolher ele nesta ordem aqui do início da seta. Então, 20 na base 10 ó, é igual a quem? 1, né, primeiro dígito, 0, 1, 0, 0 na base 2. Certo? Então esse é o processo que a gente faz na mão. Muitas vezes a gente faz um certo procedimento na mão e na hora de implementar na máquina esse procedimento fica difícil, a gente arruma um outro jeito mais fácil. Não é o caso aqui. Aqui, essencialmente, a minha ideia é fazer exatamente o que eu faço na mão, mandar o PC fazer para mim. Se tem um método mais simples, eu não vou entrar nesse método, eu não sou professor de computação. Não me cabe fazer os programas ótimos. Claro, quando eu tiver um programa ótimo e for mostrar para o meu aluno, eu vou falar, ó, esse programa é ótimo, provavelmente se você tiver um programa que executa essa tarefa, ele nunca vai ser melhor que esse aqui, pode ser igual. É a ideia, né, de um programa ser ótimo ou não. Não garanto nada, esse programinha aqui fui eu que fiz, você vai ver que tem até alguma gambiarra ali, né? O Octave mesmo, ele já tem um comando específico, eu não estou me lembrando muito bem qual comando, mas ele já tem um comando específico que converte de uma certa base para outra base, certo? Então, vamos aqui o seguinte, vamos lá para o Octave, né? Então tá aqui. Eu já até deixei, gente, o programa digitado para não perder muito tempo, para o vídeo não ficar muito longo. Essa parte inicial aqui é uma parte que normalmente, né, na maioria das linguagens, você tem uma barra, que é a parte de comentários. Né? Então aqui eu botei a instituição, né, Instituto Federal da Bahia, IFBA, né, que eu estou de Vitória da Conquista, autor Alan de Soares, né, a data de hoje e tal. Então é interessante você colocar essas coisas, né, num programinha para todo mundo saber quem foi que fez, né, aquele programa, tal, quem foi que adaptou, alguma coisa assim. Então essa parte aqui
é a parte de comentário. Você bota aqui, no caso aqui, o sinal de porcento, então ele vai transformar tudo isso em comentário, como se isso não entrasse no código. Esse CLC e esse clearAll, eles têm a seguinte característica. Se eu executar esse comando mais de uma vez, vai enchendo a tela. Então, CLC apaga a tela e clearAll, ele apaga as variáveis armazenadas. Para a gente não pegar uma variável que já foi usada, usar ela e não dar o resultado que a gente espera, né? Ou dar uma coisa doida lá. Eu costumo sempre colocar esses carinhas no início dos programas. Então aqui eu coloquei o seguinte, printf, porque vai aparecer uma mensagem assim, programa para converter um número inteiro da base 10 para a base 2. Pode aplicar no número inteiro? Olha, aí provavelmente ele vai pegar a parte inteira do número, tá certo? Eu não cheguei a fazer isso, mas aí você pode completar esse programinha para um número não inteiro. Aí você pensa aí, eu não vou entrar nesse mérito, eu para falar a verdade nem sei como fazer agora. Eu pensei nesse programinha aqui agora, fiz ele, executei e deu certo. Mas o que eu quero dizer é isso. Para quem é da área de computação, gente, é fundamental, e inclusive quem não é, hoje em dia é muito importante você entender como a máquina vai fazer uma tarefa para você. Então, quem é da área de computação, isso é fundamental. Você viu lá a função? Pô, o que é função dentro do PC? Viu lá conjuntos? Pô, o que é conjuntos dentro do PC? Viu lá uma conversão de uma base 10 para uma base 2? Pô, como é que faz a conversão dentro do PC? Isso aí é uma tarefa sua. Não precisa o professor te dizer isso não, cara. Não espera não. Corre atrás. Está tudo feito hoje na internet. Né? Eu particularmente, eu até pesquisei, né? Mas eu não conseguia achar assim, uma coisa muito boa. Eu conseguia assim, o cara dava um código e ele ia executando passo a passo, mas eu não conseguia achar um com Riley que você só dava um enter e ele compilava para você. Né? Deve ter com certeza, mas eu fiquei sem paciência e falei, não, é uma coisa simples, eu vou fazer, né? Deixei de preguiça. Então, esse X aqui, eu coloquei uma variável input para o usuário inserir o número que ele quer converter. No caso aqui, ó, digite o número na base 10, então vai ter lá um espacinho, você digita esse número. Esse arm aqui igual a x é porque é o seguinte, lá no final eu quero botar essa frase aqui, ó, o número, né, na base 2 é dado por o número, né, esse arm vai aparecer aqui dentro, né, no caso 20, né, o número 20 na base 2 é dado por. Então, esse arm que eu coloquei, porque o x vai ser transformado, então eu vou perder esse x de certa forma. Então, esse arm eu armazeno ele lá em cima e uso K no final. Printf vai aparecer o B, que é a resposta, e, de novo, porque eu preciso saltar uma linhazinha para essas duas setinhas aqui não ficar na frente, né, da última saída, uma coisa meio assim, né, quem trabalha em outras linguagens sabe mais ou menos o que eu estou falando. Né? Às vezes a gente precisa saltar essas linhas para não ficar uma coisa muito embolada. Agora, o programa essencialmente ele tem dois pedaços importantes. Este aqui e este aqui. Nesse primeiro, gente, eu vou fazer essas divisões que eu fiz lá no PowerPoint, né? Fiz à mão. Só que eu vou gerar os restos, infelizmente, na ordem invertida. E aí eu estava meio na dúvida como é que eu ia armazenar isso. Aí eu falei, não, eu vou fazer essa parte na ordem invertida, depois eu crio um programa que inverte esse vetor que eu vou gerar. Esse programa aqui, gente, ele só faz converter. Provavelmente, se você quer um programa que converte, depois soma dois números, talvez esse aqui possa não funcionar. Porque aqui eu vou gerar um vetor, né? Você não vai ver, na tela só vai aparecer um número, mas esse número vai ser um vetor. É como eu falei, é alguma gambiarra, mas assim, você vai fazendo e vai se adequando à necessidade, tá certo? Minha necessidade aqui é só o quê? Ver a conversão, não é usar esse número futuramente no programa macro, maior. Então, meu objetivo aqui vai ser atingido ao final, tá certo? Então, fixa bem o objetivo que você quer, porque às vezes, a depender do objetivo ou outro, você pode usar uma técnica ou outra, tá certo? Aí depende do objetivo. Eu vou ter aqui K igual a 1, gente, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse valor de X, que é a entrada que o usuário vai dar, e vou pegar a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, aí eu crio um while, aí eu vou falar, enquanto X for maior ou igual que 2, eu vou fazer essas divisões. Então, primeiro, Y vai ser a divisão de X por 2. Esse mod aqui é porque vai pegar o resto, né? Na verdade, Y vai ser o resto da divisão de X por 2. Vamos pensar no 20. 20 por 2 deu resto? 0. Então, eu vou armazenar esse Y 0 aqui. O Y vale 0 agora. Depois eu vou fazer o seguinte, X é fix X sobre 2. Ou seja, eu vou dividir o X por 2 e vou tirar o resto. Né? Então, assim, por exemplo, vamos pensar no 9, né, que não dá exato. 9 por 2 dá 4,5. Então, eu só vou pegar o 4. Tá certo? Então, no caso do 20 e do 10, eu continuo pegando o 10 todo. Então, esse fixo aqui pega só a parte inteira do número. Tá certo? Dessa divisão aqui. Aí eu vou fazer um vetor, que vai armazenar o primeiro valor do meu número binário. Que no caso aí do 20 foi o 0. Então, A1 é 0.
Então, o meu primeiro elemento vale 0. Aí eu vou andar o K, né? Meu X ele foi transformado, de 20 ele passou a ser 10 e faço isso de novo, tá certo? E aí eu vou nessa brincadeira. Se você quiser, você vai abrindo os pontos e vírgulas aqui, você copia esse programinha, você vai abrindo os pontos e vírgulas e vai vendo o que vai gerando em cada etapa, certo? É assim que você entende um programa, beleza? Às vezes está lá muito código e você tira um ponto e vírgula, olha, pô, o que ele gerou aqui? Ah, beleza, é isso. Então você vai entendendo o que ele faz, mesmo sem conhecer muito a linguagem. Agora, como eu falei, eu gero aqui, no caso, o número binário na ordem. Vamos lá de novo no PowerPoint. Opa. Aqui. Né? Eu gero o número nessa ordem aqui. 0, 0, 1. Opa, eu acho que eu apaguei alguém aqui. Pera aí. Ah, tá. 0, 0, 1, 0, 1. Então eu geraria o número invertido. Tá certo? Então eu geraria assim. 0, 0, 1, 0, 1. Mas não é isso que é a resposta. Aí o que eu fiz? Criei uma forma de inverter o vetor. Eu peguei e criei um vetor B agora. Então meu vetor A... Ah, uma coisa interessante, gente. Eu penei um pouco e não achei uma forma de gerar esse último 1, porque normalmente todo número binário começa com 1, porque se for 0 é aquela expressão, 0 à esquerda não vale nada. Então eu coloquei que AK igual a 1. O que quer dizer? Esse último K mais 1 aqui, ele não é mais modificado, ele é o último cara que sai, mas o K ele aumenta de 1 depois. Então eu fiz o que? AK igual a 1. Então meu último dígito, no caso que vai ser o meu primeiro quando eu inverter, né? Depende de como é que você está olhando, né? Ele vai ser sempre esse 1 aqui, tá certo? Por isso que eu falo, o programa é meu. Aí cabe a você, pode buscar um programa melhor, mas o meu atendeu o meu objetivo, tá certo? Embora não garanto que seja o melhor programa. Né? Já tem até um comando só, né? Que você já faz e já executa isso. Aqui agora eu criei o seguinte, eu vou inverter este vetor que eu gerei, que é o vetor A, né? Depois a gente pode tirar o ponto e vírgula e ver quem é o vetor A. Vou botar ele aqui, ó, escrever um Azinho aqui, a gente faz isso daqui a pouco. Então, enquanto I menor que K, o K agora ele cresceu. Ele foi somando K mais 1, K mais 1, K mais 1. Agora eu vou dar o quê? Vou fazer com que esse I cresça indo atrás desse K. Tá certo? No caso aqui, como eu botei o I sendo 0, beleza? Eu botei só menor estrito. Se o I for 1, menor ou igual. Tá certo? Então, esse B1 mais 0, no caso, eu tive que começar com 0, por quê? Para não ter que colocar aqui, ajustar aqui. Tipo, quer dizer, eu poderia, de certa forma, começar de 1, então não teria 1 mais I. Tá certo? E aqui teria que ser K mais, menos I mais 1, né? Ou menos 1, né? Então eu teria que dar uma ajustada. Então, com I igual a 0, ó, o primeiro cara aqui vai ser o B1 mais 0, B1. Ele vai ser o quê? O AK menos 0. Então ele vai ser o último, o vetor B. O primeiro cara do vetor B vai ser o último do vetor A. Aí, por exemplo, quando o I for 1, né, que é o próximo depois do 0, o segundo cara do vetor B vai ser o penúltimo do vetor A. E aí eu vou fazendo essa troca. Né? É assim que a gente inverte um vetor, né, de uma maneira relativamente simples. Pronto, faço esse processo. E aí no final eu tenho as frases aqui, ó, o número %D, então esse arm vai aparecer aqui na base 2, é dado por. Aí eu saltei uma linha, né? Quer dizer, saltei uma linha sem saltar, porque para saltar você tem que botar o /N. Então lá na tela não vai aparecer ele. Então aqui vai aparecer o B, certo? E depois esse /N aqui é para essa setinha aqui ela não ficar na frente do número. Aí você vai tirando esses caras que você achar que não presta e ver o que sai. Essa é a melhor maneira de você entender. Então, gente, eu vou executar o meu programa aqui, ó. Vou aqui, ó. Então, ele diz o seguinte, deixa eu só tirar a minha telinha daqui, ela pode atrapalhar um pouco, vamos botar ela aqui embaixo. Então, ó, programa para converter o número inteiro da base 10 para a base 2. Digite o número na base 10. Então, aqui eu vou digitar quem? O 20. Foi o que a gente usou, né? O número 20 na base 2 é dado por 10100. Se a gente voltar lá no PowerPoint, ó, 10100, tá certo? Veja que deu certinho, ok? Aí você fala, professor, mas, poxa, eu não tô, assim, eu queria ver algumas coisas nesse programa. Ó, eu vou botar aqui um A, tá certo? O B, ele já sai. Você vai perceber que o A, ele é esse cara aqui invertido, beleza? Então, vamos compilar de novo, botar o 20, ó. Então, no meio do processo lá, olha, ó, saiu aqui o A, ó. 00101, que é exatamente a ordem que nós, seres humanos, vamos achando, né? Só que na hora, o número a gente tem que inverter ele. Então, esse processo aqui é feito para isso, tá certo?
Claro, gente, esse cara aqui é um vetor, tá certo? Então ele não é necessariamente um número só, um objeto só. Aí se você precisar utilizar isso em outro programa, talvez, né, você vai ter que usar algum mecanismo para transformar esse cara aqui em um número binário mesmo, tá certo? Aí nesse caso, é como eu falei, o objetivo desse programa aqui é só exibir na tela essa conversão. Talvez não seja usar para uma coisa futura. Né? Então vai sempre da necessidade do usuário. Minha necessidade foi atendida. Se eu criasse um aplicativo para celular, né, que rodasse em linguagem Octave, pô, né? Não, esse aplicativo só converte. Ótimo, ele atendeu o objetivo dele. Tá certo? Então, não confundir às vezes, né? Você pode ver isso aqui, mas isso aqui é, pô, o cara gerou o número. Não, eu gerei um vetor que é o primeiro valor dele, depois 0 o segundo, né? 1 o terceiro, 0 o quarto e 0 o 5. Tá certo? Mas assim, observe que pelo que você está vendo na tela, foi atendida a especificação, tá certo? O que foi pedido, o que foi solicitado. Então é isso aí, gente. É o que eu sempre digo, né? Hoje em dia eu tento o máximo possível, eu diria, implementar as coisas que eu faço. Até a questão de prova hoje em dia, né? Muitas provas de muitas matérias eu tenho feito no computador. Eu boto lá o passo a passo, né? Que eu acredito que o aluno, se ele for executando ali na mão os passos normais, né, da questão, já sai mais ou menos ali o gabarito já calculado, né? Então é uma forma assim que eu tenho de economizar meu tempo. Então eu consegui elaborar 3, 4, 5 provas diferentes, né, rapidamente, onde eu não preciso mais fazer na mão, né? Claro que eu tenho que saber fazer na mão, porque senão eu não tem como eu implementar, né? A gente não implementa, gente, o que a gente não sabe fazer na mão. Muitas vezes assim, a gente sabe fazer de um jeito na mão, na hora de implementar surgem alguns problemas. E aí a gente fala, poxa, né? Tipo aqui, né? Esse último AK aqui eu tive que botar ele fora do Rider. Mas eu botei ele espertamente porque eu sabia que ele sempre era 1. Né? Eu estava fazendo o programa a primeira vez, eu estava achando esses caras aqui, só que sem esse último 1. Né? Eu falei, poxa, tá faltando esse. Aí pronto, aí eu fiz esse ajuste. Então fica aí a dica, tá certo? Então, não é que eu esteja indicando a linguagem Octave, mas aqui sim, essa ideia aqui, muito provavelmente, se você for digitar em outra linguagem, linguagens praticamente todas elas têm essa parte básica do resto, né, do quociente, da divisão. Então, todas elas têm essa parte básica. Eu acredito que você vai conseguir adaptar esse programinha para outra linguagem facilmente. Beleza? Fui. Até a próxima.